Fala amigos do canal Coração Cruzmaltino, eu sou Maicon e estou dando início a mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama. Hoje é dia de jogo do Vasco, 9h30 da noite, São Januário, Vasco e Ponte Preta. Jogo de extrema importância porque o Vasco ainda não venceu no Campeonato Brasileiro da Série B e precisa dessa vitória para colar no G4. Também tem uma semana aí muito turbulenta e cheia para o Vasco da Gama aí, envolvendo votação de SAF na AGE no dia 30. Amanhã tem inauguração da estátua de Roberto Dinamite também, com ingressos à venda aí, beleza? E vou falar mais um informativo aí sobre o Vasco da Gama. Bom, estamos de volta para falar do dia do Vasco aí, da semana do Vasco, uma semana cheia, que no dia 30 vai ter votação aí dos sócios torcedores, sócios estatutários do Vasco, para incluir de vez a SAF no Estatuto do Vasco. Uma votação de extrema importância, que já tem uma empresa que vai administrar essa votação aí, que é a Tafner, que vai ficar na frente aí, vendo voto a voto, computando voto a voto, para definir se vai ser incluído ou não a SAF no Estatuto do nosso Vasco. Vamos ver o que vai dar essa votação aí, que tem muito o que falar aí, e estão dizendo que vai ser judicializada pela oposição essa coisa aí da SAF, ser incluído ou não, se vai ser aprovado ou não. Tem muita água para rolar nesse tempo ainda aí. Bom, amanhã tem a inauguração da estátua de Roberto Dinamite, nosso maior ídolo do Vascão, que vai ser inaugurado aí pela noite, com ingressos à venda aí para R$20 para quem não é sócio torcedor, e para quem é sócio torcedor tem desconto aí de metade do valor, R$10 apenas o ingresso. Vão ter atrações de celebridades, artistas envolvendo o Vasco. Vai ter toda uma pompa ali envolvendo para poder celebrar essa estátua de Roberto Dinamite, que é mais do que merecido por tudo que ele fez pelo nosso clube. E também vamos agora falar sobre negociações aqui. O Vasco foi oferecido aí um atacante chamado Felipe Gedós, que jogou pelo Atlético Paranaense, que estava ultimamente aí no Clube do Remo, jogando a Série C, que disseram que foi bem no ano passado e tal, só que o contrato lá dele acabou e está sem clube. Foi oferecido ao Vasco, o Vasco até se interessou pelo atleta, só que o Zé Ricardo não se interessou. Então a negociação não vai ocorrer, Felipe Gedós não virá, e eu particularmente acho um acerto do Zé Ricardo, que olha que está sendo difícil ele acertar ultimamente, mas dessa vez com acerto. Acho o Felipe Gedós já com uma certa idade, que não viria para agregar ao elenco, um jogador que está lento, está fora do peso, não tem rendido por onde tem passado, então tá certo o Zé Ricardo dessa vez, Felipe Gedós não vem para o Vasco, graças a Deus. Vamos falar agora do jogo de hoje, jogo importante, dentro da nossa casa, 6.500 ingressos vendidos até ontem, o ingresso que está custando aí R$60 a arquibancada inteira e R$30 meia, para aquele que não é sócio. Aquele que é sócio torcedor do Vasco, dependendo da sua categoria, tem direito a 50% de desconto, 70% de desconto, check-in, dependendo de um sócio mais alto ali, só fazendo check-in. E o jogo, o Vasco precisa vencer. O Vasco provavelmente com o Zé Ricardo fazendo algumas alterações, apresentando novidades para essa partida. Provavelmente teremos um Riquelme entrando na lateral esquerda no lugar do Edmar. Teremos provavelmente o Matheus Barbosa entrando no lugar do Zé Gabriel, trazendo o Yuri Lara para a função de primeiro volante finalmente. Mas não é certo, estou falando aqui que provavelmente pode acontecer, porque a torcida do Vasco e os seus dirigentes não estão satisfeitos com o resultado do seu time que foi montado nas 3 primeiras rodadas, que foram 3 empates. O Vasco hoje é o atual 15º colocado, não tem chances de chegar nessa rodada ao G4, porque os jogos de ontem não favoreceram, mas para nossa sorte o pessoal do Z4 também não ganhou, então não entramos nessa rodada no Z4 e provavelmente não entraremos. Graças a Deus. A provável escalação do Vasco aí pode ter uma volta de Gabriel Peck na titularidade no lugar aí do Figueiredo, que também não rendeu quando entrou, quando teve a oportunidade. Então aqui a minha provável escalação deve ser essa aí. Thiago Rodrigues no gol, na lateral direita o Everton,
Na lateral esquerda, o Riquelme no lugar do Edmar. A zaga é a mesma, com Conceição com a braçadeira de capitão e Quinteiro. A volância é ali formado por 2 volantes, com o Yuri Lara voltando para sua função original de primeiro volante e o Matheus Barbosa fazendo a sua dupla ali como segundo volante. Nenê fechando a trinca de meio campo, armando as jogadas, com na ponta esquerda o Gabriel Peck, na centroavante o Raniel, e na direita ainda temos aquela dúvida se vai ser o Eric, ainda não temos a certeza ainda, beleza? Esse provavelmente vai ser o time titular do Vasco para a partida de hoje contra a Ponte Preta, lembrando às 9h30 da noite, com transmissão do Premiere. Não teremos transmissão da TV Globo, como a princípio eu havia falado, mas não teremos. A Globo está simplesmente cagando para a Série B, cagando para o Vasco, não quer saber de jogos do Vasco. Mas vamos que vamos. Buscar essa primeira vitória no Brasileiro da Série B para a gente reequilibrar o time na tabela de classificação, se aproximar do G4 para dar um passo adiante e buscar esse G4, que é a obrigação do nosso Vasco subir para a Série A esse ano. O Vasco que está necessitado, estão com salários em dia, não tem briga dentro dos jogadores, já foi tudo resolvido, então é buscar essa vitória. O Vasco necessita colar nesse G4 porque as 3 primeiras rodadas foram coisas horrorosas. Empate com o Vila Nova em 1-1 na nossa casa, na estreia da Série B, com casa lotada, torcida apoiando presente. Segunda rodada contra o CRB lá no Rei Pelé em Alagoas, 1-1 também. E a terceira rodada de só Jesus na causa, que foi 0-0 contra a Chapecoense, um jogo que foi um dilúvio, queda de energia, tudo deu errado nesse jogo para as 2 equipes e para o estádio em si. Bom, peço a vocês aí que se inscrevam aqui no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like para engajar com mais vascaínos, para receberem mais os vídeos do meu canal aí, beleza? Ou dislike mesmo para receber como feedback, comenta uma crítica, sugestão, uma opinião. Siga no canal Coração Cruz Maltino 01 lá no Instagram também, que eu estou botando conteúdo muito bacana para todo mundo. No Twitter também, diariamente, Coração Cruz Maltino também, beleza? Basicamente o conteúdo do Vasco hoje era esse. Espero que venha uma vitória. Por favor, Zé Ricardo, não invente de mudar jogadores de posição que eles não entendem e não sabem. Não invente. Faça o básico, arroz com feijão, cada um na sua posição original. O Bruno Nazário até teve uma conversa essa semana aí com o Zé Ricardo, ontem ou anteontem, se eu não me engano, pedindo para jogar na sua função original, que é de meio armador. Ele não é ponta. Ou seja, mais uma sugestão, mais uma crítica que o Zé Ricardo ouviu dos seus jogadores que não estão rendendo em funções que não é dele. Que não é dele. Beleza? Ah, lembrando também, ontem a Força Jovem teve um encontro com os jogadores e comissão técnica no intuito ali de conversar, de cobrar. Essa cobrança aí, novamente, foi feita pacífica, sem violência, ordeira, conversada, para que todos cheguem num comum acordo de fazer com que o Vasco suba e não saia mais da Série A, beleza? Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês e até breve. Fui!